Pessoal da torcida tricolor, está começando mais um vídeo de jogo, porque o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o grande rival, foi com uma equipe muito alternativa e a gente já vai falar sobre isso, e por isso acabou arrancando o empate, arrancando nas condições que tinha. Não é fácil jogar um clássico com um time muito alternativo. O Rogério explica na coletiva o desgaste dos jogadores, mas antes da gente falar do vídeo, e como esse empate acabou sendo até um bom negócio para o São Paulo, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece no dia a dia do São Paulo, no dia a dia de outros clubes. Você pode colocar as notificações que você quiser, pode acompanhar a Bundesliga de graça e também ver melhores momentos de jogos, tudo isso gratuito. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo, eu sempre coloco aqui, ou escanear aqui do lado, né? Se você está vendo no celular já vai ficar um pouco mais difícil, porque você vai ter que escanear ou escanear, não vai dar certo. Você tem que pegar outra pessoa, outro celular, vai ser uma loucura. Mas enfim, se você conseguir fazer tudo isso, ou clicar aqui embaixo, você baixa o aplicativo completamente de graça, seleciona seu time do coração e é isso. Bora para o vídeo de jogo. E antes de passar a bola para o Gabriel, eu precisava fazer alguns comentários. Primeiro, a fala, mais uma coletiva excelente do Rogério Ceni, mais uma, e o Rogério fala do nível de desgaste dos jogadores e também do time que ele tinha em mãos ali, um time que assim, tem um nível de desentrosamento muito maior, jogou pouquíssimas vezes juntos e ainda não tem a velocidade, já não tem no time principal velocidade, o jogador para driblar, jogadores que o Rogério cobra, né, que se contrate. Ontem ele não tinha essas características e não tinha ainda um entrosamento. Então tinha o que tem sempre, um time que se entrega muito, que briga bastante e que na partida de ontem teve até oportunidades de vencer, né? Chutou 2 bolas na trave, mas é bem verdade que o Corinthians teve a maioria das oportunidades de gol, principalmente quando o Rogério colocou mais titulares. E aí nas palavras dele, ele falou, pô, vocês viram como os caras entraram, como é que entrou o Luciano, como é que entrou o Pablo, a galera ele falou, tá arrebentado, o pessoal tá arrebentado, a galera não tá aguentando treinar. Então eu converso com o pessoal de fisiologia, se eu tiver uma lesão agora, muscular, os caras não jogam a final. Eu não tinha jogadores da base, porque estavam na seleção para colocar, então era todos aqueles improvisos, toda aquela loucura que o Rogério enfrentou. E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, São Paulo precisa começar a se preocupar, porque sempre acaba contratando jogadores da raça humana. Ou começa a contratar alienígena, ou começa a contratar divindade, ou vai ter que se basear na fisiologia humana, como faz o Rogério, e tem que preservar mesmo, porque não adianta. Quando o desgaste vem, o jogador não consegue desempenhar as funções. A gente já comentou do Caleri aqui, que se entrega muito, mas tem momentos que ele já não consegue nem mais disputar de tão arrebentado que ele tá, porque é uma sequência de jogos que parece que ele lutou boxe. Então, dito tudo isso, e até achei que ontem o Galo estava mais à vontade, Gabriel. Sim, não sei se aquele gol de pênalti fez muito bem, ele até queria bater o pênalti e tudo mais, mas ontem acho que o que atrapalhou ele foi um pouco desse não entrosamento do time, né? E aí, o que você achou do jogo? O que podia ter sido feito diferente ontem? Só um segundo, vamos lá. Em relação, eu acho que o principal ponto é assim, o que poderia ter sido feito diferente ontem? Muito pouco. 10 dos jogadores que jogaram contra os 10 de linha, né, que jogaram contra o Atlético Goianiense não estavam disponíveis. E a gente falou isso no vídeo de jogo, na quinta-feira, o quanto era evidente o desgaste quase que absoluto de alguns jogadores. E mais do que isso, você pega a declaração do Léo, depois desse jogo, o Léo fala, eu estava com um nível de cãibra no pé e na perna absurdos. Os jogadores, ele cita alguns outros jogadores absolutamente desgastados. Como você falou, o Rogério falou que alguns jogadores não conseguiram treinar no sábado, mesmo depois da folga de sexta-feira. E você pega o vídeo, você pega o jogo, que a gente também comentou, você tem um cenário em que o São Paulo arriscou para pressionar o Atlético Goianiense, teve que correr muito mais, teve que se desgastar mais, e aí você já vem com jogadores de toda uma temporada. Estamos em setembro, o São Paulo jogou absolutamente todos os jogos possíveis da temporada até aqui, todos os possíveis. O São Paulo, se não avançar do Flamengo na quarta-feira, que é a tendência, vai deixar de fazer 2 jogos na temporada. Dos possíveis que ele poderia ter feito. Final de Campeonato Paulista, final de Sul-Americana, todos os jogos do Brasileiro e semifinal de Copa do Brasil. Então, era natural, era de se esperar que fosse um time com 10 modificações. A única dúvida que a gente até chegou a especular no vídeo de jogo era o Reinaldo, porque
não tinha outra opção. Ou você teria que fazer uma improvisação clara, porque você não tinha o Patrick na seleção e você não tinha o Wellington suspenso, ou teria que arriscar o Reinaldo. E o Rogério foi muito bem, fala, cara, se eu perder qualquer jogador por lesão muscular, ele não joga a final. Eu não posso arriscar. E hoje quase todos esses jogadores estavam mais para se arrebentarem do que não arrebentarem. E aí ele faz a improvisação, ele coloca o Luizão como zagueiro. O Luizão já jogou uma vez assim, acho que foi na Copa Sul-Americana, no Morumbi, não lembro se foi contra o Ayacucho ou contra o Jorge Wilstermann, ou contra o Everton, não vou lembrar, mas foi um jogo de Sul-Americana no Morumbi, daqueles que o São Paulo rodou o elenco inteiro. O Luizão já tinha feito essa função, foi muito bem, foi um lateral de fato. O São Paulo jogou no 4-4-2, jogou com Andrés Colorado, que é outro problema que a gente teve para esse jogo, né? O Andrés Colorado não jogava muito tempo, o Éder não jogava muito tempo, o Galopo não tinha jogado tanto com Tales, com Colorado. Você nos dois jogadores abertos dessa segunda linha de 4 ali, você tinha Igor Gomes, que não é um jogador de velocidade, não é um jogador de profundidade, e você tinha o Galopo do outro lado, que também não é um jogador de velocidade, não é um jogador de profundidade. Então o São Paulo naturalmente mudou as suas características, que era sempre um jogo ali com força pelo lado esquerdo, que tendo uma boa jogada de linha de fundo, boas ultrapassagens para você fazer jogada pelo lateral do campo, só que dessa vez você tinha dois meias abertos, dois jogadores com característica mais de passe, mais de ter a posse de bola, e nas laterais você tinha o Rafinha, que não é um lateral de apoio de profundidade, é um lateral de construção, e um zagueiro improvisado na lateral esquerda, um jogador que evidentemente não vai chegar à linha de fundo, fazer ultrapassagem, aquelas coisas todas. O Luizão no máximo chegava ali um pouquinho na intermediária ofensiva, tentou um cruzamento, a bola saiu baixa, assim, óbvio que não é a dele dar esse tipo de apoio, mas o Luizão foi muito bem defensivamente. Então o São Paulo passou a ter um pouquinho de jogo mais por dentro, teve na movimentação do Éder, que é outro jogador que a gente citou, que não jogava há muito tempo, não jogava com alguns desses jogadores, né, no caso do Galopo, por exemplo, não tinha tido Éder Galopo, não tinha tido Éder Bustos, por exemplo, e por toda essa falta de entrosamento, falta de ritmo de jogo de alguns jogadores, era natural você esperar um time bem abaixo do São Paulo, mas você tinha na movimentação do Éder essa construção do São Paulo, você tinha quase sempre um jogo mais por dentro, Igor e Galopo afunilando um pouco mais, Tales também um pouquinho mais por dentro, e a movimentação dos homens de frente, e você tinha uma ligação direta excessiva, porque você não conseguia botar no chão. O Corinthians também vinha de uma semana sem jogo e conseguia marcar pressão de uma maneira melhor e mais organizada que o São Paulo. Esse time com falta de entrosamento não dá para você coordenar, para você não, vamos pressionar os caras também, vai ser difícil. O São Paulo começou o jogo muito espaçado e dando muito espaço para o Corinthians. Quando sofre o gol, o Corinthians já tinha tido algumas chegadas de decisões ruins ali, mas de jogador passando sozinho, o próprio gol, o Yuri Alberto domina sozinho, tinha jogador passando lá em cima, tinha o Roger Guedes se infiltrando. No segundo tempo o São Paulo sofre novamente com algumas dessas questões, por isso que o resultado acaba sendo bem aceitável. O que o time conseguiu oferecer? Conseguiu oferecer uma movimentação razoável, muito com essas infiltrações do Galopo. Teve até um lance que o Rafinha faz um cruzamento ali da intermediária, o Galopo ele sai da esquerda, lá da ponta esquerda, e ele vem aqui pro primeiro pau para buscar a bola. O Rafinha não percebe essa movimentação, tenta jogar lá no segundo pau pro Bustos, mas o Galopo, para mim é uma característica muito clara, que eu acho que quando ele tiver, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, quando ele tiver alinhado com o time 100% e o time também adaptado a ele com essas características de movimentação, eu acho que ele pode ajudar muito o São Paulo com essas infiltrações para a área, principalmente com um time que faz muita jogada pelos lados do campo, um time que preenche bastante a área do adversário. O Galo pode ajudar bastante nesse sentido, nessa característica específica. Agora, o São Paulo construindo muito por dentro, muito com ligação direta. O pênalti surge numa ligação direta e o que o time obviamente tem a oferecer é muita entrega, mesmo quando estava desorganizado, mesmo quando estava com dificuldade de criar, de sair jogando. Vi muita gente criticando o Andrés Colorado por alguns passes errados, e de fato a gente teve uma quantidade alta de passes errados do Andrés, do Galopo, mas assim, jogadores que não estão com ritmo de jogo 100%, caso do Bustos também, ou não estão adaptados coletivamente ao time, e num time completamente desentrosado. Ali ninguém tinha entrosamento com absolutamente ninguém naquele time. Então assim, alguns erros de passe vão acontecer,
pelo contexto do jogo e do Colorado há muito tempo fora, eu achei a partida dele ok. Achei a partida dele boa, achei que ele cobriu uma boa área do campo ali, ele era o homem mais defensivo do meio de campo, achei que deu alguns bons combates, fechou a linha de passe, o Pablo Maia também entrou muito bem quando o Colorado aparentemente cansou, não conseguia jogar os 90 minutos. Então assim, contexto, sempre contexto. Esse Colorado vai ser o ápice dele? Não é. Então, Até bola aérea, que é uma coisa que ele tem de mais forte, eu achei que ele errou algumas bolas, mas por causa disso. Parecia que estava faltando tempo de bola para ele e movimentação também, né? Tem um lance que o Igor Gomes sai, né, para o ataque e o Colorado fica atrás do marcador dele. E o Igor Gomes não tem, o Igor Gomes faz sinal ele não tem, aí ele tem que voltar, daí o estádio vai, tocou para trás. No lance seguinte a esse, ele até lança uma bola para frente. Mas até eu ia falar uma coisa, antes de falar do que o Rafinha fez em relação ao Igor Gomes, eu ia perguntar para você do pênalti. O que te pareceu o pênalti? Porque se ele marcasse, eu não teria me incomodado tanto assim. Sim, tá agarrando o cara. Futebol brasileiro, cara, assim, é uma questão de critério. Tem o lançamento, o jogador saiu na frente, aí ele dá o corpo, o cara abraça ele, e assim, a discussão de dentro ou fora da área, ela é a pior possível, porque claramente, se você for marcar a falta, no caso, ele deixa de puxar o jogador já dentro da área. A falta não é onde você começa a puxar, a falta é onde você termina de puxar o jogador. Ali foi dentro da área, muito claramente. Agora, tá puxando o cara, tá agarrando o cara, não disputa a bola em nenhum momento. Aí é um pouco difícil você defender. Se ele tivesse ali, jogadores brigando por espaço, aquele empurra, e puxa daqui, puxa dali, o cara tentando chegar para desarmar, tudo bem. Agora, o cara tá de costas, o jogador abraça ele, é um pouco complicado. Então, isso para mim é bem claro. Agora, ótima bola do Rafinha e ótima leitura de movimentação do Éder, para conseguir achar bola do Rafinha. Essa jogada depois de já ter tomado o gol, né? Sim, então, de novo, São Paulo, e acho que é uma coisa que também a gente tem que mostrar desse grupo do Rogério Ceni, outra característica do grupo todo, que é a resiliência, né? Que é um time que toma gol e não se abate. Dificilmente São Paulo se abate. Ou mesmo na classificação contra o Atlético Goianiense, tá desvantagem de 3 gols. É um time que briga, tá com reserva, tá contra o Corinthians com titulares. Sai um gol daqueles golaços que se fosse Volpe iam chamar de chama-gol. Mas não é. O cara tem espaço, ele chuta, gente. Não é porque o Felipe Alves tá no gol, o cara olha e... Não. O cara tem espaço, ele vai, bate, tem qualidade para isso. São Paulo também bateu e a bola não entrou. Mas que resiliência tem esse grupo para ir atrás. O Thales, uma pena que acertou o travessão, merecia o gol, foi uma partidaça do Thales Costa, só não foi melhor em campo porque o Felipe Alves fez 3 milagres, 2 milagres e uma bola foi em cima dele, mas ele estava no lugar certo. Então foram 3 defesas muito difíceis, então duas muito difíceis, em que ele vai conscientemente para a bola mesmo. E o que eu ia falar do lance do Rafinha que me chamou a atenção foi durante as vaias para o Igor Gomes, que ele pede ali pro torcedor e ele fala isso na hora que sai do jogo. Ele fala, pô, você é um jogador menino, acaba atrapalhando, eu preferia até que fosse eu, né, que tivesse sido vaiado, porque eu já tenho um pouco mais de experiência. O Rogério também falou disso na coletiva mais uma vez, mas a gente sempre fala aqui, não é porque quer regular nada, nem coisa nenhuma, é só porque assim, afeta o grupo negativamente. Então assim, vamos supor, eu odeio o Igor Gomes e não quero ele no time, tudo bem, faz seu protesto na rede social, reclama, sabe, a hora que terminou o jogo, reclama, mas durante a partida, você pode nem incomodar o Igor Gomes, você pode incomodar um outro jogador que você gosta e não ajudar. Não ajuda, entendeu? Não ajuda. Agora, quer fazer, faz também. Eu não faço. E eu não recomendo. Não recomendo. No mais, nem foi uma partida ruim. Eu acho que não teve ninguém que tenha jogado mal ontem. Você achou que alguém foi mal, assim, que jogou muito abaixo do time? Porque a gente falou do Thales Costa como um destaque positivo e falou do Felipe, né? O Miranda deu um pouco de espaço pro Yuri Alberto. Não sei se você vai falar alguma coisa. Eu achei o Miranda e o Ferrarese um pouquinho inseguros, mas com a distância que tinha do meio de campo, muitas vezes acaba estourando no zagueiro. Agora, no lance do gol, o Miranda dá 2 vezes espaço ali para o Yuri Alberto, e ali era um enfrentamento mais direto, individual, não tinha tanto uma questão coletiva envolvida. Por exemplo, o Rafinha estava fazendo a marcação do Roger Guedes próximo, e o Yuri Alberto teve muito espaço para dominar e girar.
ali no começo da jogada, né, que a jogada vai se desenhando, você pega o gol inteiro do Corinthians, na verdade, quase da área, vem uma condução muito fácil até chegar na primeira participação do Roger Guedes, aí o Rafinha acompanha, e aí quando o Yuri Alberto gira para bater pro gol, ali o Roger Guedes já estava passando um pouco mais em velocidade. Agora, o Miranda, nessas duas participações, ele dá espaço pro Yuri Alberto, ele perde no pivô, e nessa segunda ele não tá nem perto, o cara tem o espaço para dominar, girar, ajeitar o corpo e acertar um chute absolutamente improvável de perna esquerda. Mas o Miranda e o Ferrarese, para mim, acabaram ficando um pouquinho abaixo, também por estarem expostos. Até porque o Miranda, em alguns outros momentos, também fez boas intervenções. Então, E o Bustos, né? O Bustos também, mais uma vez, bem abaixo. Tá começando. Assim, cara, você tá começando a sua temporada agora. Pro Bustos é como se fosse o segundo, terceiro jogo do Campeonato Paulista. O jogador ficou 2 meses sem jogar, tava de férias, aquela história toda. Já é difícil. Aí você entra num time que tá completamente desentrosado. A bola que vem é quase sempre longa. Cara, você não tem nenhuma chance de finalizar. Aí você vai ter 2 ou 3 bolas mais ou menos macias ali pra você tentar só dar uma sequência na jogada. O máximo é dar um passe, tentar fazer um giro. É muito difícil, cara. Então assim, não tem como condenar o jogador. Falando em giro, teve um giro na área do Corinthians, né? Por um jogador do São Paulo, que ele faz o giro correto, mas se ele não gira, ele toma o pênalti, né? Você quer falar do Caleri? Não, o Caleri. Foi genial o giro, mas se ele não dá, eu acho que o cara não fazia o pênalti também. Você falou isso na hora, o Gabriel estava do meu lado. Eu achei o contrário, eu achei que o giro foi inteligente, porque ele não tinha mais espaço para finalizar. E ele ameaça finalizar, ele não tinha mais espaço, ele ameaça e puxa a bola. Nessa puxadinha que ele dá, a chance dele ter tomado a rapa era considerável. O zagueiro dá um toquinho na bola de leve, quase que acaba passando o pé nele, e seria um segundo pênalti. Esse seria absolutamente indiscutível, seria de manual. Mas foi o que o Caleri conseguia fazer. A gente falou no vídeo do pré-jogo, que a gente faz para os membros antes da partida, que assim, mas pô, dependendo do resultado do jogo, será que não entra um titular, não sei o que. Eu falei, cara, eu duvido muito que qualquer titular entre acima de 25 ou 30 minutos. E o Rogério colocou os primeiros com 21 do segundo tempo, que era ali faltando 25, 30 minutos, basicamente, para terminar. E aí depois Patrick e não lembro quem que entrou junto com o Patrick. Foi Patrick e Luciano? Foi, né? O outro depois foi. E depois foi Pablo Maia e Caleri no primeiro, né? Acho que foi alguma coisa assim. Eles entram já mais na frente. A Luciano entra na primeira. Então é Pablo Maia, Luciano e depois Caleri e Patrick. Jogadores absolutamente cansados. Então fazia sentido que você fosse com aquele time como desse. O São Paulo não fez uma grande partida. As melhores chances de gol, evidentemente, foram do Corinthians nesse jogo. O Felipe Alves foi o melhor em campo. Principalmente depois das trocas. Que aí o Corinthians pressionou demais. Teve uma sequência de 412 mil escanteios seguidos. Eu não entendi muito. Não foi tudo isso, foi um pouco menos. Eu não entendi muito em determinado momento o São Paulo estava sendo pressionado e aí começou a rebater bola, né? O Corinthians vindo em cruzamento, essas coisas. Aí você tinha o Patrick, o Luciano e o Caleri muito lá na frente, assim, ajudando muito pouco numa segunda bola, numa bola rebatida na intermediária, e nenhum deles tem característica de velocidade para puxar contra-ataque. Então eu não entendi exatamente eles estarem tão avançados assim. E o Reinaldo entrou também, foi a última alteração. Nossa, ele saía para caçar uma linha de 4, ele quebrava essa linha completamente. Não é que assim, o jogador se deslocou, ele acompanhou. O jogador já estava lá no meio de campo e daqui a pouco ele sai correndo pro cara, abandona a posição e bola nas costas dele. Isso aconteceu muito nos últimos 15 minutos finais ali, que foi quando o São Paulo teve, que os últimos 15, 20 minutos, o São Paulo teve muita dificuldade. O Corinthians criou essas oportunidades que a gente citou, poderia ter feito gol, algumas dessas chances foram bem claras. E sobre o Thales Costa, para mim, dos 5 meio-campistas que jogaram em algum momento, né, Igor Gomes, tirando o Patrick, que aí já entrou na parte final, mas que jogaram um pouco mais de tempo, Igor Gomes, Colorado, Pablo Maia, Galopo e o Thales Costa, para mim o Thales foi o melhor. Enquanto uma vantagem até, né? O Igor Gomes claramente sem confiança, o Galopo arriscando até demais e errando bastante, e o Thales Costa era um jogador que era uma maturidade impressionante. Eu estou curiosíssimo para ver o Thales Costa em 2023, não que esse ano tenha acabado, mas em 2023, começando tudo do zero, ele já mais maduro, ele tendo mais minutos desde o começo da temporada. Eu acho que ele vai ser muito útil para o São Paulo. É um jogador que é muito inteligente, precisa pegar um pouquinho ali de parte física,
a batida dele ser um pouquinho mais forte, mas é que ele não muito quis bater técnico. por isso, né? Uma bola logo antes do gol do Corinthians. Que ele fica até bater, mas ele analisa e fala, cara, eu não vou ter força para chutar uma bola. Em contrapartida, o Igor Gomes chutou uma bola de longe que passou meio perto, mas de tão longe que você falou, cara, se essa bola entra, eu vou embora. Eu vou embora do estádio. Ele podia ter finalizado uma outra, que era ali um 2 contra 2, ele já bem mais perto, ele poderia ter jogado a bola pro lado e finalizado. Mas aí é a confiança do jogador, que já tá lá embaixo, não ia arriscar essa finalização. Mas eu acho que assim, de novo, pelo contexto, pelos resultados, agora faz muito sentido que de Campeonato Brasileiro a gente só vai poder falar de zona de rebaixamento. Por quê? São Paulo tá na final, cara. Até a final, São Paulo ainda vai ter o jogo contra o Flamengo e ainda vai ter o jogo contra o Ceará. Teve o jogo contra o Corinthians, tem o jogo contra o Ceará e está tentando adiar os jogos contra... O jogo contra o Avaí, na verdade, do Curitiba vai ter que ser adiado. Tem jogo aí que vai ter que ter, porque 3 dias depois... É o do Curitiba, mas assim, o São Paulo está tentando adiar o do Avaí, que é 4 dias antes. Desses dois jogos, e principalmente contra o Ceará, e as rodadas vão passando, o São Paulo dificilmente chega em oitavo, que deve dar uma vaga a Libertadores, o oitavo colocado. Dificilmente chega, está muito longe, a cabeça está totalmente na Copa Sul-Americana. Se for campeão, missão cumprida, título garantido, um título relevante, um título importante, vaga na fase de grupos da Libertadores, show, aí sua única função é escapar do rebaixamento. Se não for campeão, cara, você não vai para Libertadores. E agora não adianta mais correr atrás, teria que ganhar os últimos 10, 12 jogos, teria que ter a arrancada do século, vai ficar muito difícil. Então, sobrou você olhar para baixo. Olhando para baixo, ainda exceção... tem milagre possível de quarta-feira. Tudo bem. Que o Rogério já virou e falou, beleza, nós vamos jogar com o time completo, São Paulo vai fazer o que for possível. Agora, não é o Atlético Goianiense que você consegue, não, vamos arriscar um pouquinho, pressiona todo mundo, você vai pressionar, você vai tomar o Flamengo foi com o time reserva contra o Goiás agora, no meio de semana, vai vir completo contra o São Paulo. Então... E tem isso, né, o São Paulo fala assim, vamos deixar os caras não pensar para não cozinhar o jogo. Deixa os caras vir. Aí lascou, né? Se deixar os caras vir, eles vêm. Não, por isso que eu tô falando. Vai ter que ser um jogo muito equilibrado do São Paulo. Quando tiver a bola, vai ter que jogar. Vai ter que se defender da melhor maneira dentro de um cenário que você não sabe que não vai conseguir sufocar o Flamengo, mas que você também não vai poder ficar só defendendo a sua área porque você não faz isso bem. O Flamengo tem muito recurso. É aquele jogo que, enfim, é aquele jogo muito improvável que você vai precisar explorar demais as características, as fragilidades do Flamengo ali, um eventual, não contra-ataque, mas explorar ali um pouco mais o lado esquerdo, fazer uma dobradinha, gerar uma superioridade numérica por ali para conseguir criar as oportunidades, aí tem que servir o Caleri com muita qualidade, dependendo do dia muito bom do Caleri, muito bom de todos aqueles que vão jogar, tem que ver qual vai ser a escalação, quem que joga no lugar do Igor Gomes. Vai, sim. Ok, mas especificamente o jogo contra o Corinthians, falando de zona de rebaixamento. Exceção ao Curitiba, que venceu o Atlético Goianiense, todos os times ali daquela região ou perderam ou empataram. Então, tudo bem, esse empate num jogo que você tinha um clássico, em que você tinha um time absolutamente desentrosado, sem ritmo, modificado, tecnicamente abaixo do adversário, um adversário que não jogou no meio da semana e que principalmente, se o jogo fosse em qualquer outro estádio, o favoritismo era muito claro para o Corinthians. Agora, dos últimos 16 jogos, o São Paulo perdeu um jogo só para o Corinthians no Morumbi. Um único. Com todas as. Com qualquer escalação, qualquer. Isso com muitos faz jogos. 12 anos, né? Faz uns 12 anos. Desde 2010. Mas isso com várias arbitragens bem questionáveis naqueles jogos do Morumbi. A gente sempre faz essa ressalva aqui. Então, assim, o Morumbi novamente foi uma força importante para São Paulo. Mais de 46 mil, quase 47 mil pessoas. Então, no fim das contas, é um resultado ok para o São Paulo, um bom resultado pelas circunstâncias, vai para o jogo do Flamengo tentar um milagre, se o milagre não vier, vai ter esse jogo contra o Ceará, que pode ser a última partida do São Paulo antes da final da Copa Sul-Americana. Se o São Paulo conseguir adiar o jogo contra o Avaí, o São Paulo terá aí 13, se não me engano são 13 dias, se eu não estou enganado, se eu não fiz a conta errada, são 13 dias sem jogos para você recuperar os jogadores fisicamente, para você ter um treinamento tático aí, para você poder treinar 100% focado na final. O Rogério vai certamente avaliar o Independiente Del Valle, vai ver por onde é melhor o São Paulo jogar, quais pontos defensivos o time precisa ter atenção, e você vai ter
nesses 13 dias, para além da parte física, focar os treinamentos para essa partida decisiva que vale o ano para o São Paulo, vale o ano e o ano que vem, né? Vale 2 anos para o São Paulo essa partida decisiva. Cara, é a temporada mágica. Eu acho que você perdeu o avião passou isso. Se era o avião que ia para Córdoba, eu escutei aqui, passou. Tinha um avião, nem eu ouvi, então tá tudo bem. A gente aqui escutou. Então é isso, cara. Eu acho que a gente falou bem do jogo. Amanhã tem live normal, né? 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite não tem. Sei. Tem. Não, pode ser. Meu ônibus é de 5 para meia-noite. Sim. Tem que acabar rápido esse negócio aí, mas tudo bem. Tem. Então tá bom. Então amanhã estamos na live, uma live rápida para o Gabriel Perecini não perder o ônibus, porque ele estará indo para o Rio de Janeiro, óbvio, né? Gabriel Perecini já conhece, né? Onde São Paulo vai, o Perecini está indo e vai acompanhar, vai torcer, vai gritar e não vai xingar ninguém, né? Nada de xingar o Michel Bastos. Não, isso já 6 anos de muito aprendizado. Então tá bom. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.